shalom, boa noite a todos. Estamos aí de volta, depois de um bom tempo sem nenhuma live aí, né? Em virtude de algumas funções. Mas hoje eu me comprometi, na verdade tinha me comprometido ontem. Aí ontem, por algum motivo particular, eu não pude, aí transferi para hoje a live. Mas estamos aí. Estamos aí hoje para trazer uma palavra de Deus poderosa, uma reflexão para nós clarear mais aquilo que Deus tem para com nós. Léo Prates, seja bem-vindo. Vamos alinhar o nosso coração hoje com o nosso Deus, vamos alinhar o nosso coração com Jesus. E a reflexão hoje vai ser muito legal, porque já veio um bom tempo falando comigo e foi bem difícil. Eu vinha me comprometendo e não vinha gerando o comprometimento para estar aqui, mas hoje não tem, eu digo hoje não, de domingo não passa. Estamos aqui hoje então para renovar as nossas forças, vai ter participação especial aí, tem uma galera aí que daqui a pouco deve aparecer por aí para estar adorando a Deus junto. Shalom a todos que estão chegando aí, meus amadão, uma galera aí que eu vou chamar aí para a gente compartilhar alguns testemunhos de fé. Paulinho, João, alô, tá todo mundo aí. O pessoal tá chegando. Coloquei uma música aqui para nós liberar uma vibração de energia positiva, porque em tempos de tanta coisa negativa acontecendo, nós temos que estar aqui. O Jeff, se tu tiver ok aí, tu me manda um ok aí que eu te chamo aí para você fazer uma adoração para nós aí, para nós poder abrirmos aí a nossa live aí com uma adoração de um casal abençoado, um casal lindo, maravilhoso de Deus aí, que tem uma aliança muito bonita aí com Cristo. A hora que tu tiver ok aí, Jeff, tu me dá um ok aí, e aí eu te chamo aqui para você entrar e ver se vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Então hoje, meus amados, a ideia é trazer uma reflexão sobre Josué. Show, Josué, bem-vindo. Hoje nós trazer uma reflexão, ela é meio forte assim, na verdade. Eu até fui falando, pensando, repetindo por onde eu começo pela parte que choca. Shalom, Adriano. Nós vamos falar sobre qual é a consciência de vida que nós estamos tendo nesse tempo, nesse século, né, com todos os acontecimentos, com algumas coisas que a gente tem vivido, principalmente vida, né, como um todo, né, tanto para o cristão quanto para aquele que não é cristão, para aquele que não crê em Deus e que por algum motivo vai estar olhando esse vídeo aqui, vai servir também de reflexão, porque nós vamos trazer aqui uma reflexão na palavra de Deus para que traga um entendimento no nosso coração, para que o nosso coração venha se convencer de uma verdade que existe e é real, e que aqueles que usufruir dessa verdade vão colher os frutos e vão se tornar pessoas muito felizes, muito alegres, vivendo numa paz que excede o nosso entendimento. Então, nós estamos aqui para colocar isso em prática. Mais uma vez, Jeff, se tu tiver ok, me manda aí um joinha, que eu te chamo aí para vocês fazerem a adoração, para vocês tocar aquela canção que vocês já escolheram aí, para nós poder dar início. Quero convidar a todos para nós fazer uma oração para que a gente possa entrar no mesmo espírito aqui, para que você que está aí assistindo agora também possa pegar o teu direct ali e manda aí para 10 pessoas aí que você conhece, que possam estar aí precisando de uma reflexão, de uma palavra, para receber do Senhor alguma palavra profética, aquilo que Deus possa ter mandado para o coração de alguém. Faça isso agora. Mande para essa pessoa, eu mando aqui com a galera aqui. Aí você manda aí também. Manda aí para 10, 5 pessoas que tu conhece, e aí você vai conseguir entrar nesse aí para você, Cristina, aí participar da live. O Jeff mandou avisando aqui que, desculpa, nosso casal não vai conseguir entrar aqui. Não vai conseguir entrar aqui porque a 4G dele tá ruim lá e ele mudou de casa e tá sem internet. Mas amém. Tá tudo na bênção de Deus aqui.
Estamos, Shalom Elias, Shalom Eloí, o pessoal tá tudo aí, o Jeff não está conseguindo, beleza, o Jeff me mandou aqui. Uma pena, é um irmão abençoado, tem uma esposa que canta muito, ele toca muito violão, ia ser uma maravilha estar conosco aí, adorando a Deus e trazendo uma canção para encher nosso coração de alegria. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Eu vou deixar aqui aberto. O pessoal que está aí, que tem um pessoal do grupo aí de estudo que a gente tem junto aí, a hora que quiser trazer uma reflexão e que venha encaixar aqui nessa fala que nós estamos, me chama aí, me manda um dedinho, Marcelo, me chama aí, que eu chamo você no ao vivo aqui, você já compartilha aqui o teu testemunho. João, Adriano, Elias que estão aí, bora lá. Se tiver alguma coisa para acrescentar, manda um pedido aí, eu clico aqui, te chamo você. E nós fizemos esse bate-bola aí para reforçar a fé daqueles que estão entrando aí na live e que estão aí para trocar essa ideia. Mas hoje à noite eu quero convidar cada um de vocês para nós vamos orar. Vamos orar para que o nosso espírito esteja alinhado com o Espírito de Deus. E ele venha trazer uma reflexão muito legal para nós hoje à noite. Amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos levantar aqui, Pai, um clamor de adoração ao Teu nome, declarando que agradecemos a Ti, Jesus, pela Tua morte de cruz, aonde na Sua morte o Senhor tomou para si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e no Senhor nós somos sarados. No Seu castigo estava a nossa paz, Pai, e nas Suas pisaduras nós fomos curados. Essa oração que eu faço hoje à noite, Pai, é para que traga sobre a vida de todos aqueles, Pai, que estão sofrendo de algum tipo de doença, algum tipo de opressão, algum tipo de medo em virtude de toda essa pandemia, Pai. Eu quero declarar que a Tua palavra traz uma promessa sobre a vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Creem na fé de Deus em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz para nos salvar não só do pecado, mas nos salvar da doença, da enfermidade, nos trazer paz e nos encher do amor do Espírito Santo que excede no coração do nosso Pai. Então nós queremos declarar nesta noite, Senhor meu Deus, que nós Te adoramos, nós Te louvamos e que o Espírito Santo traga toda a revelação da palavra do Senhor para os nossos corações e para que nós possamos mandar para muitas outras pessoas essa mensagem, para que o Senhor Jesus toque os corações, toque o profundo da sua alma e mude a perspectiva de cada um, tirando medo, incredulidade, dúvida daquilo que é a promessa do Senhor Jesus, o plano de salvação do nosso Deus sobre a nossa vida, que é nos dar vida com abundância, muita paz, muito amor, que é o reino dele, que é pautado num reino de paz, justiça e alegria. E é nesse reino que nós queremos estar. Em nome de Jesus, obrigado. Amém? Então vamos lá. Falar sobre consciência da sua vida. Eu quero trazer uma reflexão de que outro dia eu ouvi alguém falando sobre consciência e é um psiquiatra bem renomado no Rio de Janeiro e ele tratou de um assunto muito legal que ele tem curso que prepara as pessoas para encontrar o eixo da sua vida, né? Para se encontrar, para se colocar, como nós gostamos de dizer, no propósito, nos colocar naquilo que fomos criados ou já pré-determinados para vivermos aqui nessa terra, para termos sentido nessa caminhada. Então, a proposta de hoje é colocar você num eixo. Imagine a tua vida um eixo. E esse eixo, ele tem duas consciências, dois pesos. E eu vou trazer aqui a parte forte. Nós podemos trabalhar com a parte, e aqui eu estou parafraseando esse médico, Ítalo Marci, vou citar ele para não ficar que eu tô podendo fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu quero dizer para vocês que a consciência de morte que há sobre todos nós na Terra, ela é algo que nos leva a pensar,
de forma procrastinadora ou faz-nos pensar de forma ativa, né? Então, o que eu quero trazer aqui? A consciência de morte está em todos nós. Há uma divisão na nossa vida de que quando você tem uma consciência de morte muito plena, tem pessoas que andam pela consciência de morte e tem pessoas que andam pela consciência de não morte. É aqui que eu quero entrar. A consciência de morte é quando aquela pessoa que tem... É implícito, às vezes, a pessoa andar por isso. Não é que ela escolhe isso. Mas veja bem, quando eu ando pelo campo material, quando eu me preocupo com ganho material, quando eu coloco todo o meu foco, todo o meu objetivo em conquistas materiais, gerando preocupação, querendo gerar ganho para ter mais ganho, tudo isso vai me levando para um campo onde vai me gerando determinadas preocupações. E essas preocupações vão alterando o sentido de que a vida não é só isso, a vida é muito mais. Mas, diante disso, eu começo a ter algumas crenças de que a vida fica pautada em ter essas coisas, em buscar, obter resultados. E olha bem, não estou dizendo que não é para buscar resultado. Mas aí você começa a entrar no campo da preocupação, você começa a entrar no campo da ansiedade, você começa a entrar no campo daquilo que está te faltando, você começa a entrar no campo da ganância, você começa a entrar no campo da dívida, você começa a entrar até mesmo no campo da incredulidade, da negatividade. Veja, isso é uma consciência de morte, que vai te levar a uma morte mesmo, porque a tua vida está pautada nessas frequências, nessas energias negativas que vão te colocar no sentido de morte mesmo. Entende? Quantos por aqui já não andaram por esse caminho, por essa consciência de morte, implicitamente, inconscientemente? E nesta noite eu quero trazer para você essa reflexão. Quando eu ando por essas nuances, por essas mazelas, que muitas vezes não podemos escapar, mas não podemos andar por elas. Nós temos que passar por elas. Então, a consciência de morte nos leva, se você vive pela consciência de morte, ela te leva a andar por o campo da negatividade, da incredulidade, da dívida, da preocupação, da depressão, da ansiedade, do estresse, da fadiga, do mal-estar, de tudo isso que está ao nosso redor. Você começa a olhar para o redor e ver que tudo está difícil. Isso te leva para uma consciência de morte e daqui a pouco a pessoa entra numa fobia que não tem mais saída, não tem para onde voltar e nem para onde chegar, e você se encontra perdido, sem eixo na sua vida. Entende? Quantos será que andam por esse princípio dessa consciência? Eu já andei por essa consciência de morte, onde tinha que buscar, porque o único resultado era ter um bem material maior, a grana tinha que ser maior porque eu precisava, porque assim seria melhor para melhorar a vida da minha mãe. E eu sou cristão também. Então, quando eu olho para isso, eu me deparo com o quê? Eu me deparo comigo mesmo, num caminho que vai me levar a um precipício e onde está escrito morte. Por quê? Porque dinheiro te traz felicidade? Melhora a tua qualidade de vida, mas não compra a felicidade. Aquele carrão que você queria, a gente te traz felicidade? Olha, ele te traz. Quando você compra os primeiros 30 dias, é show, depois vira um carro. Pode ser uma BMW, pode ser uma Land Rover, pode ser um Fuca. Não interessa, as coisas materiais são temporárias. A consciência de morte nos leva a focar nas coisas temporais. Veja, se você foca nas coisas temporais, você está vivendo uma consciência de morte. Marcelo, então é errado eu querer ter as coisas? Claro que não. Eu estou dizendo que você não pode focar a tua energia, a tua felicidade, a tua paz, a tua
a tua plenitude nas coisas temporais, porque essas são temporais, essas não duram, essas são momentâneas. E a consciência de morte, que muitos anos aqui na Terra, é pela consciência de morte. Quantos não andam pelas coisas da Terra? Agora, o que eu quero dizer para você, e que esse professor psiquiatra falou, que não se declara cristão, é que quando eu ando por uma consciência de não morte, sabe como que eu ando? Aqui entra um negócio legal. Eu ando pelos valores que são perpétuos. Olha aqui, meus amados. Quando eu ando pela consciência de não morte, entendeu? Eu não acredito mais na morte. A morte não faz parte mais da minha caminhada. E alguém, a maioria que está aqui comigo é cristãos, já ouviu falar isso. Somos ressuscitados em Cristo. Em Cristo somos ressuscitados, somos novas criaturas. Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte. Então, veja bem, viver para uma consciência de não morte é estar em Cristo. Estou fazendo analogia aqui, lá do psiquiatra para cá. Ele lá falou que a consciência de não morte é andar, sabe pelo quê? Ele tratou assim, a consciência de não morte é andar pela paz, pela justiça, pela alegria. É você buscar paz, é você buscar viver um valor de paz, é você buscar viver uma vida que tenha justiça naquilo que você é, viver uma vida de alegria, quem você é, viver uma vida pleiteada no amor de quem você é, viver uma vida leal com as pessoas, ser honesta, ser generosa. Olha os valores que ele está falando. Esses são os valores de uma consciência de não morte que ele trata. Quando eu ando pelos princípios, pelos frutos do Espírito Santo, eu ando pela uma consciência de não morte. Eu não entro mais no campo da morte. Mas o que tu está falando, Marcelo? Eu já sei, eu já sou cristão. Eu sei, mas tem gente que não é cristã, e se eu falo pela luz, se eu pego lá a letra da Bíblia e trago para cá, a pessoa não vai entender, mas agora eu creio que ela vai entender, porque eu trouxe a analogia de uma consciência de morte, e agora eu estou trazendo uma analogia da consciência de não morte, só que a consciência de não morte dentro de um curso de um professor renomado, muda a vida das pessoas. Mas agora quando eu trago pela palavra de Deus, a pessoa vai achar que é religiosidade, que é algo tipo pastoreio, essas igrejas que querem ganhar mais fiéis para ter mais dinheiro. Boa noite, Jefferson, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, eu estou trazendo uma analogia de pessoas que não são cristãos, estão usando princípios que estão na Bíblia, valores que a Bíblia trata já há muito tempo atrás, e as pessoas estão tendo mudança nas suas vidas, estão alterando a sua geografia, a sua família e a sua carreira profissional. E agora eu faço uma pergunta para mim e para você, que somos cristãos, que somos numa igreja, por que é que nós não estamos tendo resultado e mudando a nossa geografia, se nós entendemos a palavra de Deus à luz de uma palavra que nos traz aqui nessa reflexão de uma consciência de não morte? Será que eu e você estamos vivendo pela consciência de não morte ou estamos vivendo pela consciência de morte? Eu estou conforme porque Deus quis assim, que as coisas acontecem. Não é assim, porque a palavra de Deus trata da seguinte forma. Eu vou falar aqui para vocês o que a palavra de Deus trata. Ela trata lá assim, porque muitos podem ter uma consciência de morte conformista, de que se eu for fazer e der errado, tá tudo certo, é porque Deus quis assim. Meu amado, Deus não quer ou quis assim. Ele entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. Eu declarei aqui na oração o que foi a morte de Cristo. Deus fez uma aliança com Jesus para reconciliar nós com Ele. E nessa reconciliação não tem querer ou não, é uma aliança. É um trato feito entre Cristo e Deus, o seu Filho, para que o Filho dele morresse, para que eu e você tivesse direito de sermos sarados, curados, termos paz, andar pela consciência de não morte. É por isso que existe esse perfeito alinhamento de Jesus Cristo com Deus para conosco. Porque lá em Efésios 1 diz o seguinte: bendito Deus Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês estão vendo o que é a consciência de não morte? Ela funciona até mesmo para aquele que nem acredita em Deus. Mas a palavra também diz que Deus deixou em cada um de nós uma porção de fé dele, que quando eu creio nessa porção de fé, eu acesso a Cristo e libero essa aliança sobre a minha vida. E todas as bênçãos espirituais convergem para a minha vida. E toda a consciência de morte é retirada e entra uma consciência de não morte, uma consciência de vida eterna. E essa vida eterna é paz, justiça, alegria, prosperidade, vida, oração com resultado, fé com resultado. Não há outra resposta de Deus para nós. Não há, porque é a palavra de Deus que está dizendo. E eu quis trazer essa reflexão aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe uma analogia de alguém que não é cristão. Sabe quanto que custa o curso desse cara? Em torno quase de 10 mil reais. Ele cobra 10 mil reais para falar sobre consciência de morte e consciência de não morte e outros princípios que ele leva. E nós temos a Bíblia Sagrada que nos traz 200, sei lá quantas promessas de vida. E muitas vezes estamos assustados com qualquer mediocridade que o mundo nos oferece. E esse tipo de mediocridade é que eu e você que somos cristãos, e até mesmo aqueles que não são e que estão me ouvindo, nós precisamos adotar essa postura aqui de que a consciência de não morte, meus amados, é acreditar que um Deus Todo-Poderoso determinou uma aliança com o Filho dele, que veio à Terra e fez prodígios e milagres, e liberou sobre nós. Quando cremos nessa fé em Cristo Jesus, nos tornamos um e com Ele acessamos esse céu. Eu quero dizer para você essa noite que a consciência de morte acabou. Essa noite vai se instaurar uma não consciência de morte. O que isso significa? Significa instaurar uma consciência de vida. Uma consciência de vida em mim e em você. De uma vez por todas, para que todo pensamento negativo, fraco, saia e eu e você acesse esse eixo da vida que se chama vida. E esse eixo que eu estou dizendo é acessado pela ferramenta fé. E eu vou provar para vocês que a fé, e aqui eu vou tratar também aqui dessa parte onde ele fala assim, ainda em Efésios 1:13, ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E entendo, amados, todas as bênçãos espirituais não é aquela bênção espiritual que vão ficar só no campo celestial. Aqui nós temos que entender que espiritual é a fonte. Porque como esse professor aqui tratou, um professor renomado, tinha mais de 40 mil pessoas na live desse camarada. Esse cara falou o seguinte: a mudança de vida acontece quando você gira o pensamento negativo das coisas materiais, das coisas temporais, e começa a andar para o campo das coisas perpétuas, permanentes. Ele trata da seguinte forma: ele dá um exercício, você agora se olhe no espelho, veja quem você é, veja aí, se veja, sobrancelha, cabelo, todo alinhado, esse corpo aqui, tudo isso aqui é material, meus amados, isso aqui é material, isso aqui Deus formou, mas é temporal, a promessa é 120 anos, isso aqui é temporal. Se você ama isso aqui mais do que Deus, você está no caminho da morte, entende? Mas tem a palavra de Deus que diz: ame a ti mesmo como ao próximo. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, amar a mim mesmo e assim amar o próximo. Porque se eu amar só a mim, estou no campo da consciência de morte. Porque eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim. Ele não mandou você amar só você. Porque quando você ama isso aqui é material, isso aqui vai acabar. Ele diz o seguinte, ele diz assim, deixa eu achar aqui, ele botou assim, o que eu mais amo é aquilo que eu mais temo de perder. Aquilo que eu mais amo é o que eu mais temo a perder. O que você mais ama na tua vida hoje? O que você mais ama na tua vida hoje?
Aquilo que você mais ama é o que você mais teme a perder. Se você ama você mais do que tudo, consciência de morte. A palavra de Deus diz que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas. Imagina você amar Deus acima de tudo. E o teu medo é perder esse amor por Deus. Olha o resultado da tua vida agora. Será que você vai entrar numa consciência de morte ou vai entrar numa consciência de não morte? Se você ouviu o princípio de que temos que amar a Deus, Mateus 6,33, buscai o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Buscai o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Ame a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, o teu temor é perder a Deus. Caramba, o temor é aquele que teme a Deus é sábio. Isso, já eu amo a Deus. Se eu amo a Deus e eu temo por perder esse Deus, esse amor por Deus, eu me torno uma pessoa sábia e Ele me coloca no caminho da vida, naturalmente. Não preciso nem saber mais de teorias escatológicas, mitológicas. Eu preciso entender que eu, amando a Deus, acima de tudo, se isso é o que eu mais amo, é isso que eu mais temo a perder, meu amado, eu e você estaremos alinhados com o propósito de Deus e viveremos coisas extraordinárias nesse trajeto de vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso, Paulo. Isso, Lô. Porque a consciência de morte não nos leva a amar Deus. Ela nos leva a amar nós mesmos e as coisas que temos. Agora, a consciência de não morte nos leva a amar a vida eterna. E a vida eterna nós encontramos Deus em Cristo. Portanto, se você não vive em Cristo, naquilo que a palavra de Deus te orienta, que é na paz, na alegria, na generosidade, na solidariedade, naquilo que provém do reino, isso vai te levar ao reino eterno. Porque quando esse camarada, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é isso. A analogia aqui é o seguinte: quando ele fala de consciência de morte, ele manda você parar, se olhar por 5 minutos, olha para o teu corpo, está respirando, tem sangue, tem umas marcas, tem barba, as mulheres têm cabelo comprido, tudo, pele, mão. E aí ele manda você se imaginar depois de 2 dias da tua morte. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Isso, Paulo. E aí você imagina-se morto 2 dias após a tua morte. Você, provavelmente vão estar velando, de que ele diz. E aí você começa a olhar o teu corpo lá, como é que ele está. Sem cor, sangue parou, meio pudrificando. É meio forte isso, né? Eu achei meio forte, achei meio brabo fazer essa imaginação assim, te ver morto depois de 2 dias. Mas essa é a nossa realidade, amados. Isso aqui é material e é temporário. O que nos espera é a vida eterna. Mas para isso acontecer, amo quando leio sobre Estevão. Não diz que ele morreu, diz que ele adormeceu. Boa, Joyce. Porque o que eu quero trazer hoje para nós aqui é lembrar, amados, de que viver por uma consciência de morte é amar a nós mesmos e as coisas que buscamos. E eu sei que eu estou falando, porque eu já fiz isso. Mas isso também, viver por uma consciência de não morte, não significa se abandonar todos os teus projetos de vida, profissional, carreira, negócio, seja lá o que for. Aquilo que Deus te deu como dom, você vai executar naturalmente. Mas nós temos que entender que os valores que nos levam para a vida eterna são outros. São valores que estão no campo da vida eterna, estão no campo da fé, estão no campo do coração. Adormeceu e viu o céu aberto, é isso aí. Por quê? Porque quando eu olho para valores de amor, eu cultivo o amor na minha vida, cultivo o amor dentro da minha casa,
no meu trabalho, com meus amigos. Eu cultivo a paz, eu cultivo a lealdade, eu cultivo a presença da alegria no meu lar. Eu procuro esses valores que hoje estão tanto subjugados diante de tantas coisas que são colocadas na nossa frente. Então, o que você tem feito hoje para viver pela uma consciência de não morte ou consciência de morte? Eu tenho um exemplo claro aqui que eu posso até trazer de um amigo meu, e ele sabe de que ele vai ouvir agora, ele sabe que eu estou falando com ele. Ele descobriu que no momento da vida dele, ele estava com os valores exatamente nessa consciência de morte que eu acabei de falar. Ele estava focando na carreira, no trabalho, tudo para ele era trabalho, era resultado. Ele estava num lugar que ele amava trabalhar e ele desenvolvia tudo lá e o negócio estava ficando bom demais. Rompeu o laço familiar. E aí tudo mudou. Mas quando ele entendeu a consciência de morte, que aquilo não eram os valores adequados para a vida dele, não estavam levando ele a ter uma felicidade e sim um desconforto consigo mesmo, ele retomou para si os valores que verdadeiramente trazem felicidade e alegria plena para a nossa vida, que é valores pela família, valores pelo lar, valores por estar próximo daqueles que você ama, valores que é valorizar as pessoas, que é trazer as pessoas que você ama para dentro do teu coração e próxima de você e fazer elas se tornarem mais felizes com a tua presença. Isso é consciência de não morte. Isso é vida eterna. Então, meus amados, nós temos que entender que hoje o que nos leva a abafar a consciência de morte? É viver princípios bíblicos. Amar, viver na alegria, buscar sempre ser justo, andar cooperando para que as pessoas possam se tornar pessoas mais amáveis, mais compreensivas umas com as outras. É preciso nos esvaziarmos das riquezas desse mundo e nos enchermos das riquezas, e eu trato até de que riquezas espirituais, porque felicidade vem do Espírito, a alegria vem do Espírito, não vem das coisas. As coisas são para nós subjugá-las, não as coisas nos subjugar, não as coisas nos colocar na direção delas. Eu tenho que trabalhar muito para ter um carro. Não, eu tenho que transbordar naquilo que Deus me criou para ser um evangelista, para ser um orador, um palestrante, um advogado, um delegado, uma lojista, um prefeito, seja lá qual for o meu destino como ser humano, buscar os tesouros do céu, que são o quê? Alegria, paz, justiça. Esses valores que nós temos que então realmente nos enchermos. Nós temos que nos esvaziar das coisas terrenas. Das coisas terrenas que eu digo, você não pode valorizar, não que alguém aqui faça isso, mas tem muita gente que você conhece que se torna empresário e começa a valorizar mais o CNPJ do que o CPF que compõe esse CNPJ. Você está conseguindo entender? E às vezes o irmão é cristão, ele tem uma empresa, ele é cristão e ele valoriza mais o CNPJ do que os CPF que estão constituindo a funcionabilidade da coisa. Entende? Quando eu inverto esse polo, eu começo a valorar mais coisas do que pessoas, eu caio na consciência de morte, porque eu estou amando a mim mesmo e somente as coisas que me convêm. Quando você entende que não há nada entre você e Deus, você entendeu tudo. Eita glória! Ei, Paula, mandou bem essa aí, Paula. Boa essa aí, Paula. Quando você entende que não há nada entre você é Deus, você entendeu tudo.
Eu acho que é isso que eu estou querendo trazer, é isso mesmo. Eu estou querendo trazer que o mundo foi criado para que nós desfrutasse dele e não escravizasse nós. O mundo não tem esse propósito de nos escravizar, mas o homem em si criou sistemas que colocam-nos como escravos, consumidores, em vez de nos tornar fornecedores desses princípios que trazem luz para o mundo, nós nos tornamos consumidores de coisas que pessoas criaram. E nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que entender que nós temos que ser a luz para o mundo. E dizer para o mundo que a felicidade não está nas coisas, está nas pessoas. As pessoas por si só, como criação do Pai Todo-Poderoso, são felizes. Independente das circunstâncias que esteja passando. Porque em Deus nós somos felizes. Porque em Deus nós entendemos que a palavra da consciência de morte não convém mais para nós. E sim a consciência de não morte. Porque a consciência de morte nos leva a focar nas coisas. A consciência de não morte nos leva a focar naquilo que é para o meu próximo. Quanto mais eu amar, mais amor eu vou expandir para o mundo. Quanto mais solidário eu for, mais solidariedade estará no mundo. Quanto mais honesto eu for, mais honestidade haverá no mundo. Quanto mais compreensível eu for, mais compreensividade vai existir no mundo. Vocês entendem o que é a consciência de não morte? Vocês entendem o que é buscar uma vida eterna através da palavra que Cristo deixou para nós na Bíblia? Então, mas tudo isso, como que acontece, Marcelo, para mim andar pela consciência de não morte? Para mim andar pela consciência de vida? Aí eu vou trazer para vocês que a fé, que muitos já falam que tem, todo mundo tem fé, mas muitos não a praticam, traz o quê? A fé é a ferramenta para que nós possamos acessar isso. Como? Como que eu vivo uma vida de paz, justiça, alegria, amor, lealdade, sem problema, Marcelo? Não, sem problema não, porque Cristo falou que nós enfrentaríamos aflições aqui nessa terra, porque é nelas que a nossa fé cresce. Não há uma vida plena, como Cristo falou. Alguém chamou Cristo de bom e disse: por que me tomas por bom? Porque o bom e perfeito é o meu Pai, só Deus. Nem Cristo tomou para si a perfeição de ser humano, porque ele sofria aflições também. Jardim, Getsemane, suor de sangue, aflito. Cristo estava numa aflição, mas ele aguentou, ele orou e clamou ao Pai, e o Pai disse: vai, filho, vai que a aliança está em você. Então, eu e você, Cristo falou: eu venci o mundo, você também vencerá. Mas como eu vencerei o mundo? Você vai vencer o mundo pela fé. Essa é a ferramenta. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé que é um dom de Deus deixado em você, em mim. Mas agora eu tenho que crer nessa fé. Mas eu tenho que crer nessa fé agora. Agora eu creio nela. Porque a palavra diz assim, lá em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Simples assim? É tão simples assim, Marcelo? Não, tem uns passos que você deve prestar atenção. Se você andar pela consciência de morte, você pode orar o quanto você quiser, não irá receber. Eu posso te afirmar que eu já vivi pela consciência de morte. Depressivo, com raiva, rancor, angústia, desesperado, preocupado, dobrando meu jeito, dizendo: Deus, eu preciso disso, tu tem que me alcançar, porque eu estou aqui, eu estou dizimando, eu estou primiciando, eu estou ofertando, o Senhor é o meu Deus, o Senhor precisa me alcançar, eu quero, porque a tua palavra diz que eu tenho direito. Se você chegar dessa forma, com o coração todo rancoroso, com toda essa consciência de morte, ele nem vai ver você. Só em saber que em qualquer momento podemos usar a fé, determinar e descansar não tem preço. É isso aí, João. Mas o que eu vou trazer de novo lá para quem dá argumento. Quem tem consciência de morte, esse versículo aqui não vai funcionar.
Você vai dobrar teu joelho e não vai ter resposta. Porque se você vive pela consciência de morte, você não vive pela vida. Você não vive pelos valores da vida. Então entenda, meu amado, se você vive pela uma consciência de morte, você não acessará o céu do Pai. Você não acessará a aliança feita por Jesus Cristo. Você não acessará a tua vida próspera. Esses amados que estão por aí usando desses princípios e que por vezes nem sequer entram na igreja, mas têm uma vida de paz, justiça e alegria, é porque eles estão vivendo pela uma consciência de não morte, e sim pelos valores de uma vida eterna. Eles não olham para si mesmos, eles olham para os valores que podem estar neles e que vão fluir através da vida deles. Entenda, quando eu entro numa consciência de não morte, quando eu dobrar os meus joelhos com alegria, com justiça, com paz no meu coração, com amor, com generosidade, com solidariedade, será que eu abrindo a minha boca, Deus não vai me atender? Será? Será que quando eu abrir minha boca, o meu coração chega, obrigado, Jesus, a luta está forte, mas eu declaro agora, a cura está em mim, a tua palavra diz lá em Isaías 53, que o Senhor tomou para si todas as nossas enfermidades, doenças, fomos sarados, a minha paz estava no seu castigo, então eu tomo a paz e nas suas pisaduras eu estou curado, glória a Deus, aleluia, e levanto e saio andando, estou curado. Estão passando por uma dificuldade absurda, eu dou meu Jesus, obrigado por me alertar que eu ainda tenho a Ti, eu posso recorrer à fé que o Senhor Deus deixou em mim, e crendo no Senhor Jesus Cristo eu me torno um contigo, sou co-herdeiro do reino eterno, e portanto Deus disse que se eu orando crendo, eu receberei, e agora eu oro, e agora eu recebo, e agora eu digo que tem, e Deus olha lá de cima, e como... A fé, meus amados, é como Deus olha para nós. A consciência de não morte é como Deus nos vê. Ele não nos vê morto, amados. Deus não nos vê morto. Porque nós somos ressuscitados em Cristo quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque é que eu e você aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Para que a vida eterna esteja em nós. Para que a consciência de não morte fuja das nossas vidas e nós entramos numa frequência positiva, alegre, justa, de paz, de amor, e isso nos leve ao reino, e através disso nós vamos transbordar, é cura, é prosperidade na vida das outras pessoas, através da palavra que sair da nossa boca. Quantas promessas conquistadas por nosso Jesus, quantas promessas. Jesus é a consciência, é a não consciência de morte. Jesus é o não para a morte. E eu e você temos esse acesso pela fé que foi deixada. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês, para nós olhar e vou ler aqui, ó. Eu vou ler um versículo aqui que é muito poderoso. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Hebreus 11:6. Não sou eu que estou falando, é a palavra da Bíblia. Ele está dizendo aqui que pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Imagine você com consciência de morte, querendo ter fé. Como, amado? Como alguém depressivo, como alguém raiva, como alguém com rancor, como alguém endurecido, machucado, cheio de resultados negativos, já orou mais de 10 anos por algumas coisas e nunca aconteceu nada na vida dela. Ela já orou, você já orou 20 vezes, 40 vezes sobre algo e nunca deu resultado. Você é aquele cristão frustrado, você é aquela pessoa que já orou por muito tempo e não teve resultado na tua vida. Você está vivendo pela consciência de morte, meu amado. Somente isso. E a tua fé não foi acessada, porque a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que entrar no campo da fé. Eu tenho que ter uma consciência de não morte. Tem que ver na paz, na justiça, na alegria, no amor, na generosidade, na felicidade.
Ah, mas como que eu faço isso, Marcelo? Ah, vai ler a Bíblia. A Bíblia ensina muito. Temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia para ela nos orientar. Aqui eu tenho pouco tempo aqui. Eu estou falando aqui de uma consciência de morte que nos leva à depressão, à raiva, angústia, dívida, preocupações, valorar as coisas materiais, valorar eu e as coisas que eu pretendo ter e esquecer todo o resto. Uma consciência de não morte é vida eterna, é paz, justiça e amor. É olhar para o outro, é olhar para aquilo que você está transferindo para a tua geografia. E isso só vai acontecer. E quando as coisas ficarem difíceis, como que você mantém essa postura de paz, de alegria e de justiça? Pela fé. E a fé é uma ferramenta que agrada aos olhos de Deus. Então, meu amado, se você não começar hoje a convencer o teu coração de que a verdade de Cristo é o que te basta, e isso vai te levar a uma consciência de não morte, comece agora, convença o teu coração. Eu não estou falando aqui para você convencer a tua mente, viu? O teu cérebro. Porque pensamentos divagam. O cérebro, ele é uma conjugação, é uma luta. Agora, quando você convence o teu coração, porque quando a tua mente duvidar da tua fé, o teu coração vai dizer, opa, lembra-te que eu estou convencido que a verdade de Cristo é a única que nos mantém. O justo viverá pela fé. É o que a Lu acabou de botar aqui. Aqui para baixo eu já ia chegar lá. O justo viverá pela fé. Porque a vida de fé é isso. Que lindo, Joyce. O início da ansiedade é o fim da fé e o fim da ansiedade é o início da fé. É o que eu vinha falando. Ó o que a Joyce botou aqui. A ansiedade está lá onde? Na consciência de morte. Quando eu entro na fé, eu mato, eu abafo a consciência de morte. Quando eu começo a viver na fé, eu começo a abafar a consciência de morte na minha vida. Quando eu começo a praticar a fé, eu começo a abafar a morte na minha vida. Quando eu começo a praticar a fé, eu começo a abafar a morte. Eu começo a abafar a morte, começo a entrar na vida eterna, porque a fé me leva a me tornar próximo de Cristo, a me tornar próximo de Deus, a me relacionar com as coisas eternas, a me relacionar com a vida eterna. E eu ainda estou aqui na terra, mas eu estou me relacionando com as coisas do sobrenatural aos olhos do homem, que é o natural de Deus. Então, o natural de Deus, eu começo a me relacionar com ele, através da fé, da minha intimidade. O apóstolo Roberto hoje falou sobre obediência, sobre aquilo que a obediência, sobre ser justo, ser honesto, ser fiel, ser amoroso, ser amável, amar o próximo. Se eu sigo essas diretrizes que a Bíblia me orienta e eu pratico a fé naquilo que eu entendo que é o propósito de Deus comigo, tudo aquilo que está alinhado com o coração de Deus, e eu alinhar o meu, o que eu orar vai se tornar real. Porque se eu alinhar o meu coração com o coração de Deus, com o coração de Cristo, quando eu orar, é real. Quando eu orar, é real. Quando eu orar, é real. Porque diz assim, ó, então lhes tocou os olhos dizendo, seja a vós feito conforme a vossa fé. Cristo nunca tratou dos milagres dele, dizendo que ele determinou o milagre. Mateus 9:29 fala que ele diz assim, ó, então lhes tocou os olhos dizendo, seja vos feito conforme a vossa fé. Mateus 15:28 fala assim, então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. Cristo nunca tratou dele, ele tratou sempre da fé daqueles que estão nele. Aqueles que estavam diante dele, ele tratou da fé. Tá entendendo? Cristo nunca tratou dele, ele tratou daqueles que criam na fé que Deus deixou nele. Portanto, seja feita a vossa vontade conforme a tua fé. Então, quando eu e você estiver diante de um conflito, diante de uma consciência de morte que diz que você não vai conseguir sair da depressão, você não vai conseguir sair da dívida, você não vai conseguir sair disso ou daquilo outro, você tem que olhar para você e perguntar qual é a consciência que eu estou tendo. Consciência de vida eterna, que é a consciência de não morte, e aí eu declaro que eu sou uma pessoa alegre,
não depressivo. Eu começo a declarar que eu sou uma pessoa que consigo pagar as minhas contas e administrar minha vida financeira. Eu começo a dizer que eu sou uma pessoa que sou solidária, eu não sou egoísta nem avarenta. Eu começo a dizer que sou uma pessoa que amo o próximo e não sou individualista. Eu começo a declarar aquilo que eu quero ser. E quando eu começo a declarar numa fé em Cristo Jesus, isso começa a se tornar real na minha vida. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé em... qual é que é o livro aí, Lô? 1,17. Eu acho que é Efésios 1,17. O Evangelho de fé em fé. A palavra de Deus aqui que ela botou, ó. O Evangelho é de fé em fé. Eu e você temos que entender isso. Que quando eu entro na fé, eu abafo a consciência de morte. Eu começo a entrar numa consciência de vida plena. Plena. Vai ter dificuldade? Claro que vai, meu amado. Para você ser testemunho da glória do nome de Deus. Claro que vai ter dificuldade. Você vai encontrar alguns desafios que é para o teu crescimento. E o desafio nos torna maduros, experientes, sábios. Aliado com busca por conhecimento, por qualificação. Deus é bom a todo tempo. Só que você hoje à noite vai se livrar da consciência de morte e vai adotar uma consciência de não morte, uma consciência de vida eterna. Deus é racional. Deus é igual racional, fé na verdade. Deus é a fé na verdade. O caminho da cruz nos leva à glória. Amém, Paula? É isso. O caminho da cruz, Cristo sendo açoitado, cada açoite dele, cura do câncer, outro açoite, cura da depressão, outro açoite é paz, outro açoite é cura, outro açoite, livramento. É isso. Cada açoite de Cristo, que saiu seus pedaços naqueles chicotes dos romanos, era para liberar sobre nós vida, consciência de não morte. As pisaduras de Jesus Cristo naquela caminhada até o Calvário foi para nos trazer cura. Essa é a aliança de Cristo com Deus para conosco, para nos trazer a consciência de vida eterna. Para isso vivemos pela misericórdia e pelos princípios e pela palavra que foi deixada para nós. É nas aflições que exercemos a fé. É isso. Eu não estou aqui para dizer que a vida vai ser extraordinariamente maravilhosa. E eu não estou aqui para tirar a soberania de Deus. Não. Eu estou aqui para dizer que a palavra de Deus diz que é pela fé. Eu, no entanto, irmão, se continue pregando. Aqui, deixa eu ver onde que tem. Tomando sobre tudo. Olha aqui, ó. Olha qual é o escudo do nosso andar aqui na terra. Olha o escudo que nós temos. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Quais são os dardos inflamados do maligno? Vou citar para você. Depressão, raiva, ódio, preocupação, coisas, ganância, dívida, incredulidade, negatividade. Isso são dados do inimigo enviados para você. Porque a carne nasce no pecado. Por Adão entrou o pecado e, portanto, fomos amaldiçoados. Nascemos pecadores. Somos pecadores. Nos arrependemos. Pela misericórdia de Deus, não somos mortos. Pela sua graça, somos salvos. Porque nós somos pecadores. Quem é melhor do que quem aqui? Quem é melhor do que alguém aqui por saber mais ou menos sobre o Evangelho? Eu quero saber quem pratica a fé de Deus em Cristo Jesus e vive resultados extraordinários na sua vida para a honra e glória do nome de Deus no reino aqui na terra. Queremos ser melhores. Queremos nos tornar pessoas melhores. Queremos tornar a nossa geografia melhores.
queremos clarear a visão daqueles que ainda não tiveram essa clarificação através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Yeshua HaMashiach. A verdade é um Lesh Lehá, é o cair para dentro de si. Olhe para dentro de você. Qual é a consciência que você tem adotado? Qual é a consciência que você tem trazido? É de morte? Livre-se dela hoje pela fé em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos com Ele, quando cremos nele. E se nós ressuscitamos com Ele, Ele ressuscitou para um corpo de glória e não para um corpo de morte, porque Ele foi morar com nosso Deus Altíssimo e sentado à sua destra. Então, se eu e você somos ressuscitados em Cristo Jesus, é porque nós podemos estar num corpo humano, mas nós vivemos pela fé num corpo de glória. E o corpo de glória é um corpo que não tem doença, que não tem nada, que vive de fé em fé e que vive resultados do reino aqui na terra. Não confio mais no homem, não aposto minhas forças no homem, porque todo é aquele que confia no próprio homem. Nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, confiar na fé que Deus deixou em nós. Por isso temos que viver esse evangelho. Não podemos ser ignorantes e abandonar a palavra de Deus. Nós temos que olhar para essa palavra de Deus, que está dizendo que o nosso escudo é a fé e que por ela podemos ser livres de todos os dardos do maligno. É nela que nós temos que crer. Nós não precisamos nos preocupar com tantas outras coisas em relação a ser filhos de Deus. Nós temos que ser filhos de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus sem muitas teorias. Viver ela é melhor do que teoria. Entrar na palavra de Deus é melhor do que teoria. A teoria serve para clarificar alguns entendimentos, para nós podermos explanar com alguns que vão questionar o reino de Deus. A teoria serve para isso, mas a verdade do reino é a experiência com o Pai, é a experiência através da fé em Cristo Jesus, que a tua vida será um resultado extraordinário na terra. E as pessoas vão perguntar como, e você vai dizer como? Creia em Cristo, observe as verdades, ande pelo campo da fé e escape da consciência de morte, e tenha uma vida próspera, alegre e poderosa, que contagia todo mundo que se achega ao teu lar. É isso que Deus quer de nós. Deus quer nos levar a esse entendimento, nos levar a um nível de entendimento que é fora do tempo. Amados, fé é estar fora do tempo. E lembra que eu falei no início? Consciência de morte nos deixa nas coisas temporais. Consciência de não morte nos leva fora do tempo, coisas que não terminam. A nossa vida não termina aqui, ela continua muito melhor. Mas é melhor ainda quando nós adotamos a postura de tomar posse dessa aliança de Cristo Jesus, nos dizendo que nós temos vida abundante ainda aqui. Podemos nos preparar e já desfrutar de alguns delícias da vida, da fé em Deus. A fé traz o natural do céu para a terra. Isso, app. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro dos teus meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7:12. É isso ali que o Tilico colocou. Se eu guardar essas palavras de Deus que nós ouvimos aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, como o que podereis apagar todos os dardos inflamados, nós não temos nenhuma outra defesa a não ser o escudo da fé. Então, para mim e para você, nos basta entender, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É a palavra de Deus, é a verdade. Não há outra escolha para nós, entre seres humanos. Viver por uma consciência de morte, depressivo, raiva, angústia, dor, tudo. Ou escolha viver por uma consciência de não morte, que não morte é a vida eterna. Paz, justiça, alegria, amor, generosidade. E como que eu acesso isso, Marcelo? Se eu tenho certeza que não é assim todos os dias da minha vida? Pela fé, amados.
vai acabar a minha live, 30 segundos. Eu declaro sobre a vida de todos a glória de Deus, a fé de Deus, que você viva a fé de Deus a partir de hoje em Cristo Jesus. E tudo aquilo que você viver pela consciência de não morte e que tu orar, receberá, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Eu amo vocês. Obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos e que Deus continue nos abençoando.